Vamos estar, então, neste momento, iniciando a leitura. Acompanhe a leitura de Efésios, que diz assim, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém? Senhor, a tua palavra foi lida diante da tua igreja, será nesse momento explanada. Pedimos a tua bênção, pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco, ó Deus, não aquilo que queremos ouvir, porque nem sempre aquilo que queremos ouvir, ó Deus, te agrada e é a tua vontade, mas aquilo que o Senhor deseja falar conosco, reparta com cada um de nós essa manhã, fale aos nossos corações, ó Pai, para que sejamos consolados, exortados e edificados no Senhor Jesus através da tua palavra. Amém. Irmãos, pode se assentar? Então, demos continuidade na exposição da carta de Efésios. Nós meditamos e debruçamos no domingo passado sobre o versículo 3, que grandes coisas, o Senhor nos falou. E nós vamos dar continuidade, então, no versículo 4. Então, nesse grande propósito de Deus de salvar a humanidade, a Bíblia nos relata a missão de Deus, a história de Deus. Então, irmãos, há uma estrutura maior, uma história maior, dentro da qual as suas histórias, a minha história, que são histórias menores, a nossa história, a sua história, ela se torna mais interessante, mais relevante e mais importante quando nós entendemos qual é o nosso papel na história de Deus. Entendeu? A grande história de Deus, essa estrutura maior do propósito de Deus está incluída a minha história e a sua história, Então, essa graciosa oração do apóstolo Paulo, na abertura desta carta, é a celebração de uma história maior. Paulo está celebrando, ele está realmente agradecendo essa grande história, ele vai revelar para nós essa história, dentro da qual cada história cristã, cada história cristã, cada história individual, você tem uma história com Deus, amém? Você realmente tem a sua história pessoal, a história da sua conversão, e a história de fé, a sua vida espiritual, e pessoas realmente que foram transformadas, o seu testemunho pessoal, a sua experiência, a sua obediência, a sua esperança, ela está estabelecida, mas dentro da história de Deus. Então vemos, amados irmãos, que somente quando entendemos e celebramos de coração mesmo essa história maior, quando nós entendemos essa história maior, é que se torna possível para nós esperar entender tudo, amados irmãos, o que realmente acontece em nossa vida. Quando nós entendemos a história de Deus, o que Deus projetou, nós vamos entender a nossa história, a nossa participação na nossa vida, que são histórias menores, de modo que, se nós observamos como Deus trabalha, como Deus opera, e como Ele tem operado em nossas vidas, realmente nós vamos o glorificar por intermédio de Jesus Cristo, que é o grande autor dessa grande história, na qual nós estamos inseridos. Então, no versículo 4, nós celebramos o fato de que o povo de Deus, esse povo de Deus, ele foi estabelecido em alguém. Ele foi projetado, ele foi
tem um propósito na história da vida dele, desse povo de Deus, mas Paulo celebra toda a construção dessa história, o início desse povo, numa pessoa. E essa pessoa é o Messias, a pessoa de Cristo. Ele é o enviado, ele é o centro de toda a história. Eu estava dizendo na escola bíblica, o evangelho só tem sentido em Cristo, né? Não tem o evangelho, nós entendemos a Bíblia quando nós começamos a estudar a partir de Cristo. A criação, todo o propósito da criação, a partir de Cristo. Gênesis não tem sentido, Êxodo não tem sentido, Deuteronômio, os profetas, não tem sentido se não tiver Cristo identificado nessas histórias. Então, nós vemos, amados irmãos, que é possível que as coisas mais misteriosas de Deus, como o Deus Criador, né, que criou todas essas coisas, é uma grande complexidade entender isso. Os cientistas, até hoje, por mais sabedoria, mais inteligência, mais capacitações que recebem, tem dificuldade de entender. Até hoje não conseguem provar a existência do universo, como ele criou, como ele se expande, como ele se desenvolve, né? Então, é um grande projeto de Deus, é uma grande história de Deus que nós estamos inserida nela, e é algo misterioso, muito misterioso. E a Bíblia diz que, no versículo 4, ele inicia assim, ó, assim como ele nos escolheu nele, ou seja, o Rei Eterno, o grande Criador, que é Cristo. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, antes do mundo ser criado, antes dele projetar toda essa história maior, todo esse projeto, toda a sua criação, ele nos elegeu, ele nos escolheu. Mas nele, não em si próprio. Nós não somos escolhidos em nós mesmos. Nós só somos eleitos, amados irmãos, nós temos que entender isso. É em Cristo. É em Cristo, né? Cristo não tem, como diz lá Melquisedeque, não tem início, não tem fim, não tem pai, não tem mãe. Ele é o Criador de tudo. Então, ele é antes da fundação do mundo. Nós temos, a Bíblia relata a nossa criação, mas não relata a criação de Cristo. Você entendeu? Então, nós somos eleitos, escolhidos nele. Fora dele, amados irmãos, não há eleição, não há predestinação, não há escolha, não há salvação, não é nada, né? Não há nada. Então, amados irmãos, Paulo diz que Deus nos escolheu em Cristo. Em Cristo. Esse nos escolheu se refere igualmente, amados irmãos, a todos os cristãos. A todos os cristãos. A todas as pessoas que já existiu, né? Quando fala nos escolheu, não é um povo específico, mas ali está judeus, ali está os gentios, né? Quem que são os judeus? O povo da linhagem judaica. Os gentios é todas as outras nações. Então, todas essas pessoas, juntamente com os judeus que creem em Cristo, foram escolhidos nele. Né? Então ele está dizendo aqueles que acreditam, aqueles que crê, aqueles que têm fé em Cristo Jesus, agora faz parte da realização desse grande propósito. Desse grande propósito de Deus. Mas como que Deus me escolheu antes da fundação do mundo? Cristo é antes da fundação do mundo. Se agora você ouviu o Evangelho e creu em Cristo e você está em Cristo, então você é inserido nessa escolha antes da fundação do mundo. Você está entendendo? Você é escolhido e elegido em Cristo. Cristo é antes da fundação do mundo. Então, se você foi inserido em Cristo, pronto, o projeto é para você. O projeto inclui você. O projeto se relaciona a você. Então, essa doutrina da eleição divina que muito se fala hoje, ela levanta alguns problemas para a nossa mente, né, humana, e por isso deve realmente se debruçar na palavra de Deus, considerar o que a Bíblia ensina
sobre este assunto. O que a Bíblia ensina sobre esse assunto? A Bíblia ensina que se refere aos como eleitos segundo a presciência de Deus. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos lá ver 1 Pedro, 1, 2. Diz assim: eleitos segundo a presciência do Pai. Pronto. Em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça vos seja multiplicada. Então nós somos eleitos à presciência de Deus, mas em cima do sacrifício de Cristo, em cima do sangue de Cristo que foi derramado. Então ensina que as pessoas podem saber se são eleitas ou não pela sua resposta ao Evangelho. Como nós sabemos então se a pessoa é eleita ou não? A resposta que ela deu é o Evangelho, né? E que resposta ela deu ao Evangelho? A Bíblia diz: os que ouvem o Evangelho e crê, são eleitas em Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. O Evangelho está sendo pregado, está sendo anunciado. Quem ouve o Evangelho e responde o Evangelho, e crê no Evangelho, esses são os eleitos, irmão. Esses são os que realmente Deus tem elegido. Pela fé. É pela fé. Então, mas em contrapartida, a Bíblia nunca ensina que Deus escolhe pessoa, amados irmãos, para a perdição. Antes, ele salva pela fé quem deveria ser condenado. Aqueles que iam ser condenados, porque todos estão condenados. Todos estão condenados. Quem são os eleitos? Então, Deus não condena. As pessoas estão condenadas nos seus próprios pecados e delitos. É isso que a Bíblia fala. Pessoas estão condenadas, mortas e já condenadas. O mundo jaz o maligno por causa da sua rebeldia e desobediência a Deus e pecado. Agora, esses são condenados. É Deus que os condenou? Não. Foi a sua desobediência. Agora, quem são os eleitos? Os eleitos são aqueles que ouvem o Evangelho e crê no Evangelho de Jesus Cristo, são eleitos em Cristo desde a fundação do mundo, porque Cristo é desde a fundação do mundo. Ele existe desde a fundação do mundo. Ele criou todas as coisas. Então, é fácil entender, né? Quando Paulo, então, descreve os eleitos pela fé, ele chama esses daí vasos de misericórdia. Vasos de misericórdia que vivem para a glória de Deus. A misericórdia se revelou eles, se tornam vasos de misericórdia, né, que Deus preparou. Tudo isso em Cristo. Por que se tornam vasos de misericórdia? Porque agora eles são recipiente do Espírito Santo de Deus, onde revela toda a graça, todo o mistério de Deus, todo o evangelho, né? Porém, quando se volta para os perdidos, os que são condenados segundo os seus próprios delitos, segundo os seus próprios pecados, o que ele fala? Vasos de ira. Por que vasos de ira? Porque vai se manifestar a ira de Deus. O Evangelho, já não aprendemos que o que é o Evangelho? O Evangelho é a graça de Deus nos salvando da ira de Deus. Nos libertando, nos poupando da ira de Deus. E agora os vasos de ira que foi preparados para a perdição, por quê? Porque eles já estão condenados e vai manifestar a ira de Deus se eles ouvirem o Evangelho e não quiserem. Então Deus prepara vasos de misericórdia para a sua glória, segundo a sua misericórdia. E esses vasos, mas ele não prepara vasos para destruição. Deus não preparou homens para ser destruídos, irmãos. Os homens são condenados, vão ser destruídos pela sua própria arrogância, sua própria presunção, pecados e delito, né? Ele, com as suas más obras, que fazem isso por conta própria, com a sua descrença, com a sua desobediência e com a sua rebeldia contra Deus. Pois assim como vós também, ó que diz, Romanos 11:30, preste atenção, vós também outrora
fosse desobediente a Deus. Isso inclui eu, inclui você. Esse vós, outrora, que era desobediência a Deus. Mas agora, presta atenção, alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles. Está falando da desobediência de quem? Dos judeus. Jesus não veio para os judeus, eles não rejeitaram, não desobedeceram. Eles desobedeceram, mas nós cremos. Então a misericórdia passou a cair sobre nós. Né? Sobre nós. Assim também, estes judeus, que agora foram desobedientes, mesmo eles sendo desobedientes, para que igualmente eles alcancem a misericórdia à vista de que vos foi concedida. Aí, a misericórdia era sobre eles rejeitaram. Misericórdia veio para nós. Nós aceitamos. Agora, à vista do que eles estão vendo, porque está sendo pregado para os judeus, a misericórdia alcançou os gentios. Também a eles foi concedida se eles se arrepender, se eles acreditar. Porque Deus a todos encerrou, todos, na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Então, em Adão, todos foram condenados pelo pecado de Adão. Sim ou não? Em Cristo, segundo Adão, quem crê, todos que crê, serão salvos. Então, não tem lógica, amados irmãos, se em Adão todos foram condenados, como que somente em alguns serão salvos em Cristo? Onde está o todos aí? Você está entendendo? Se em Adão todos foram condenados, o lógico e a mensagem e a teologia de Paulo, a fim de usar de misericórdia para com todos. Todos o quê? Que estiver em Cristo. Todos que ouvirem o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir o Evangelho. E todos serão salvos. Deus não condena ninguém ao inferno. Os homens estão condenados pelas suas más práticas e seus próprios pecados. Deus salva do inferno e da condenação aqueles que ouvem o Evangelho e crê, e esses são os eleitos. Esses se tornam os eleitos para com Deus. Então, a doutrina da eleição, amados irmãos, permite que Deus seja soberano. Muitos acham que se a pessoa rejeitar o Evangelho ou deixar, vai tirar a soberania de Deus. O homem ouviu o Evangelho e decidir não crer. Onde Deus está soberano nisso? Irmãos, Deus sempre é soberano, Ele estabeleceu tudo. É fácil entender. Ele é soberano, ou seja, Ele faz o que Ele quiser. E já está tudo feito. Ele já concretizou tudo. Só basta nós crer ou não. Deus, porém, nunca deseja, amados irmãos, fazer mal e algo que é injusto. Não está na natureza de Deus a maldade, a injustiça. Se o homem fosse abandonado aos seus próprios esforços, se o homem fosse deixado, preste atenção, aos seus próprios esforços, a sua capacidade para alcançar a salvação, todos estariam perdidos. Todos estariam perdidos. Mas a salvação é pela graça, isto é, pela fé em Cristo Jesus. Então Deus se mostra misericordioso, bondoso e gracioso, dando oportunidade do homem pecador, condenado pelos seus próprios pecados, ser salvo em Cristo Jesus. Deus se mostra misericordioso, bondoso e gracioso, dando oportunidade, através do Evangelho de Jesus Cristo, esse homem pecador, já condenado pelos seus próprios pecados, vou repetir, ser salvo pela fé em Cristo Jesus. Então, a mesma Bíblia fala da soberania de Deus, fala também da responsabilidade humana. Deus é soberano, mas o homem é responsável pelos seus atos, pelas suas obras, porque a Bíblia diz o quê? Aquilo que o homem semear, isso ele colherá, né? Isso ele colherá. Então, irmãos, não tem lógica. Eu falo assim, de Deus ele escolher, já ter escolhido um povo, pessoas, se não derem a oportunidade dela optar e escolher. Ela escolher. Por que no Velho Testamento, amados irmãos, Deus punia Israel?
Quando Israel escolhia ser obediente, temente a Deus, honrar a Deus, sacrificar só a Deus, ele agradava a Deus. Quando Israel escolhia seguir outros deuses, outros caminhos, adorar em outros ídolos, Deus punia Israel. Quando Josué chega diante do povo de Israel e diz: escolhei entre a bênção e a maldição. O homem tem responsabilidade humana ou não? Tem, claro. Meu Deus. Deus deixa de ser soberano por isso? De maneira nenhuma. Ele continua sendo soberano. Então Deus, ele faz um convite de salvação sincera a todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os povos, amados irmãos, e de todas as épocas. Deus faz um convite à salvação a todos os povos, a todas as pessoas de todos os lugares, de todas as épocas. Vamos ler rapidão aqui, ó. João 3,16. Se você não aprendeu até hoje, grava no celular aí para você aprender pelo menos esse versículo. João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito. Presta atenção. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é para todos que crê. Ouve o evangelho e crê. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Permanece. Por quê? Porque a ira de Deus já está sobre o homem. O evangelho, a mensagem do evangelho é a salvação. É a mensagem de redenção. O homem já está condenado, já está sobre a ira de Deus. Então, através de Cristo, o evangelho salva o homem dessa ira. Não tem como escapar. Sabe por que Deus continua soberano? Porque é só Ele pode livrar o homem. Não tem como o homem escapar. Nem por obras, por feitos, por o que ele fizer. O homem não consegue escapar da ira de Deus. Mas Deus enviou Jesus. Jesus é a libertação. Jesus é o caminho do escape. Jesus é o caminho do livramento. Então, somente em Cristo o homem escapará da ira de Deus. Mas, olha só, aquele que crê tem a vida. Se todavia ele se manter rebelde, quer dizer, escolher o caminho da rebeldia, ele vai sofrer aquilo que já está proposto para ele. Né? 5,24, João 5,24. Em verdade vos digo. Olha só, irmãos, tudo na base da vida cristã é a fé. É a fé. Ó, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não terá. Ele passa a já ter a vida eterna. Não entra em juízo, porque o julgamento virá. Ele não entrará mais em juízo. Aí ele passa da condição de morto, afastado de Deus, separado de Deus, para a vida. Passou da morte para a vida. Quem crê? Né? Então, vamos lá. Romanos 10. Romanos 10, amados irmãos, diz assim, versículo 9. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e com o seu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa é a responsabilidade humana. A resposta ao evangelho. A resposta ao evangelho. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Olha o versículo, amados irmãos, 13. É esse. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E aí vem a famosa frase missionária. Como, porém, invocarão se não há quem pregue? Por isso que nós temos que pregar. Como crerão se nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Por isso que temos que ser enviado, temos que pregar para a pessoa ouvir, pela fé ser salva. Então toda
E qualquer pessoa pode ser salva arrependendo-se dos seus pecados, crendo no Senhor Jesus. Toda e qualquer pessoa neste mundo, Deus não faz acepção de pessoa. Toda e qualquer pessoa que se arrepender será salva. Por isso, se alguém se perder, foi porque quis, não pela vontade de Deus. Não pela vontade de Deus. Pastor, vamos lá. Irmão, não quero arrumar briga com ninguém, eu só creio, só quero falar daquilo que eu creio e daquilo que eu vejo nas Escrituras. Olha o que diz em 1 Timóteo 4, 1 Timóteo 2,4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da vontade e da verdade de Deus. Qual é o desejo de Deus? Olha aqui. O qual deseja, Deus tem um desejo ardente. Ele tem uma motivação, ele tem um desejo que todos os homens sejam salvos, todos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Tito, versículo 2, 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas esse negócio de eleito e predestinado, irmãos, eleitos em Cristo, desde a fundação do mundo. Quem é desde a fundação do mundo? Cristo. O registro da nossa existência tem. Agora, nós só nos tornamos salvos desde a fundação do mundo, eleitos, quando nós estamos em Cristo. Quando a minha história se cruzou com a história de Cristo, e a história de Cristo é maior do que a minha história, e eu sou inserido agora na história de Deus, então eu faço parte da fundação, desde a fundação do mundo. Agora sim, eu sou eleito e já escolhido, porque agora eu estou em Cristo. Porque eu ouvi o evangelho de Cristo e estou em Cristo. Amém? Então vamos continuar. Então a verdade é que a Bíblia ensina que nós somos eleitos em Cristo e a salvação é livre para todos os que querem receber. Nós somos eleitos em Cristo e a salvação é livre. Quem quer receber? Quem aceita Cristo? Quem quer Cristo? Quem quer Cristo? Tem pessoas que não querem Cristo. Ela mantém condenada a ira, mas Deus se manifestou misericordioso com ela. Mas Deus foi bondoso com ela, de fazer ela entender, ouvir. Se ela não quis, né? Isso fere a soberania de Deus. Deus vai deixar de ser soberano porque o rebelde não quis o sacrifício de Cristo. Então, a eleição e a responsabilidade humana, ela anda junto, num só versículo. Volta para João, olha só. João 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Olha só, o Pai me deu. E ele veio. Ele veio. Tem a responsabilidade dele de vir. Se ele veio a mim e o Pai me deu, agora ele é meu. E eu não vou lançá-lo fora. Não lançarei fora. Então, a primeira parte desse versículo fala dessa eleição de Deus. Que Deus o elegeu em Cristo, na sua soberania, para ele ouvir o evangelho. A segunda parte estende o convite de misericórdia a todos os pecadores. Aquele que ouvir, aquele que vem a mim a partir de ouvir o evangelho, pronto, esse é meu agora, está eleito em mim desde a fundação do mundo. Tem um teólogo chamado Blake, ele faz o seguinte resumo. Soberania divina, responsabilidade humana e oferta de misericórdia livre se encontra nas Escrituras. E embora não sejam capazes de muitas vezes de harmonia pela lógica, muitos não conseguem ver lógica nisso, mas deve ter lugar em toda nossa mente. Então, a eleição para nós, amados irmãos, que não somos calvinistas, mas a eleição para nós é uma demonstração do amor incondicional de Deus.
o amor incondicional, não condicional. É incondicional, porque ele decidiu proporcionar a possibilidade de salvação de suas criaturas. Foi ele que decidiu, né? Mesmo sabendo que algumas delas não aceitariam essa oferta. Mesmo ele sabendo, ele decidiu nos ofertar da mesma maneira. Então Deus age assim por desejar relacionar-se conosco. Ele quer esse relacionamento conosco, né? Como filhos. Deus quer um relacionamento conosco como filhos, não como marionetes, controlando tudo sua decisão, seu pensamento, sua vontade. Como filho, aquele que reconhece, aquele que é grato, aquele que honra, aquele que serve por aquilo que ele é. Deus não nos fez robô. Nós estamos na era da robótica, da tecnologia, todos programados para fazer exatamente aquele que o programou. Deus não nos programou e nós não somos marionete nas suas mãos, na sua mão. Ele espera ter nos programado, sim, para... ele poderia fazer isso, ter nos programado para corresponder de modo politicamente correto, tudo certinho, esse aí não erra, fala tudo certinho e faz tudo que eu mando, tudo aquilo que eu já preparei, já tudo está chipado na memória dele, então ele vai fazer tudo corretamente. Então, ninguém erraria, ninguém pecaria, ninguém, amados irmãos, teria atitude realmente que desagradaria, mas isso não seria amor, isso seria coerção. Ele estaria nos coagindo a fazer algo, né? Nos coagindo a fazer algo. Então estaríamos agindo apenas de forma mecânica, de forma programada, pois não teríamos possibilidade de agir diferente. Agora, se não há possibilidade de agir diferente, Deus já programou o homem para obedecer na sua soberania, a sua vontade, tudo que faz é Ele que já determinou, Ele que já preparou todas as nossas atitudes, todo o nosso pensamento. Então não teria lógica dele exigir do povo de Israel obediência. Se você não me obedecer, eu vou te punir. Mas como você vai me punir se já me programou? Então a culpa é tua, você que me programou para te desobedecer, ué. A culpa é dele. Se ele programou a sua soberania já para fazer tudo aquilo que ele quer, então não há possibilidade de fazer algo diferente, fazer aquilo que já estamos programados. Mas como cremos, agora preste atenção, como cremos que não somos marionete, que nós não somos robô e temos a opção de escolher, Deus, em seu infinito amor, nos faz uma oferta e nos envia o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos dá a possibilidade de sermos eleitos, mesmo sendo condenados. Ele nos envia a possibilidade de mudarmos a nossa posição de condenado para salvo, né? Ele nos dá essa posição de sermos eleitos para a salvação, mas condiciona essa eleição à fé em Cristo Jesus. Há uma possibilidade de vocês deixarem de ser condenados, mas a única possibilidade é Cristo. É ser, ouvir o Evangelho e crer em Cristo, pois só pode ser salvo quem reconhece que precisa de salvação, de redenção, e se arrepende dos seus pecados, das suas más obras, e crê na obra redentora de Cristo realizada na cruz. Então, nesse sentido, além da pregação do Evangelho, o ser humano conta com outra dádiva de Deus: o convencimento do Espírito Santo. O Espírito Santo, para reconhecer a necessidade de nascer de novo. Está lá em João 3,5. O que Jesus falou para Nicodemos? Se não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Então, Deus envia o Evangelho e ainda Ele envia o Espírito Santo para nos convencer, né? Para trabalhar em nosso coração e nos levar ao arrependimento. Então, Deus não decretou quem será salvo, nem mesmo criou pessoas com o objetivo de condená-las.
mas sua maior vontade é que todos sejam contemplados com a salvação. Essa é a vontade de Deus. Vamos, agora eu vou lá na carta do Pedrão, o bravo Pedro, né? Pedro capítulo 2, 2 Pedro 2, capítulo 3, 2 Pedro 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam ser demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus não deseja que nenhum se perca. Não é desejo dele. Irmão, se ele não deseja que nenhum se perca, quanto mais criar já pessoas para a perdição e a condenação. Mas ele deseja, senão que todos cheguem ao arrependimento. Todos cheguem ao arrependimento. Pois criou as suas criaturas perfeitas para que compartilhasse da vida eterna com ele. Infelizmente, o homem seguiu o seu caminho, outro caminho, mas continua tendo a possibilidade de voltar-se para aquilo que foi originariamente criado para ser. Portanto, é um erro afirmar que aqueles que não são calvinistas, né, condicionam os decretos de Deus e as atitudes humanas. É um erro. Vamos lá. Essa é a primeira bênção, você está vendo, que Cristo conquistou nas regiões celestiais? É a primeira das bênçãos, irmão. Olha que coisa tremenda. Então, Deus nos elege em Cristo, né? Nós que éramos condenados. Agora, a segunda bênção, ela é tremenda, é a predestinação. A segunda bênção espiritual que vem desses tesouros, dessa riqueza da graça de Deus, é a predestinação. Embora relacionada de alguma maneira à eleição, não é a mesma coisa. É algo melhor, ainda mais profundo. A eleição é a escolha feita por Deus de um povo para a salvação em Cristo. Todos que aceitam o Evangelho de Cristo e em Cristo se reconhece pecador, é inserido num povo. Sai de um povo condenado e vai para esse povo eleito para a salvação. Já a predestinação significa que Deus de antemão determinou que todos os que seriam salvos, que creem em Cristo, que fosse eleito, né, que vão ser salvos, também, olha só que outra bênção maravilhosa. Além de ser eleito, eles seriam adotados da família de Deus. Eles deixariam de ser só criaturas feitas por Deus, né, para viver nessa vida. Mas a predestinação vai além disso. Você, além de ser salvo da condenação, Deus elege você para ser filho dele. Isso só através de Jesus. Você é aceito como um filho adotivo dele. Ele deixa de ter só Jesus como filho para aceitar você como filho adotivo também, né? Então ele podia nos salvar sem nos tornar como filhos e continuarmos como criatura. Mas olha o que ele faz, olha o que Jesus faz, ele vai além. Ele vai além. Além de nos salvar, ele fala: Pai, agora eu quero que eles sejam meus irmãos. E eu quero repartir da minha herança com eles. Eu quero que eles sejam cordeiros comigo de toda a tua graça e de todo o reino dos céus. Eu quero, Pai, que agora eles sejam meu irmão. Adote eles em meu nome como filhos agora. Não só criaturas para viver nesse mundo salvo do inferno. Fomos salvos do inferno, vamos viver a nossa vida normal. Não. Agora Deus fala: eu te salvo e te chamo para dentro da minha casa. Chamo você para o meu convívio. Você não vai ser chamado só de servo. Você vai ser chamado de filho agora. De filho. Olha, irmãos, as bênçãos. Você está entendendo? E você fica indo correndo atrás aí de uma bicicleta, de uma motinha, de um carro, irmão.
Larga a mão de ser menino na fé. Para de ouvir esses caras que ficam contando essas historinhas infantil. Isso é historinha infantil, irmão. Historinha de berçário. Historinha de berçário. Né? Então Deus, ele decide fazer essas duas coisas. Note que tudo isso, ele fez em quê? Em amor. Em amor. Isso nos constrange e nos faz lembrar a maravilhosa afeição de como moveu Deus a nos tratar com tanta graça e tanto amor. Irmão, como um ser, como nós, pecadores de todas as laias, condenado ao inferno, Deus, ele nos trata com tanto carinho, com tanto amor, nos traz para dentro da tua casa, para o convívio da sua família, nos adota e bota na nossa certidão o seu sobrenome, o seu sangue. Somos filhos agora legítimos pelo sangue de Cristo, registrado com o nome escrito nas escrituras do céu. No céu. Isso é muita graça e muito amor. Agora, irmão, quem rejeita tudo isso? É Deus que é maldoso? É Deus que o mandou para o inferno ou ele escolheu aí? Já está condenado. Então temos o fato da nossa gloriosa adoção, ensinado nessa frase. Deus nos predestinou para Ele. Como Deus nos predestina para Ele? Para a adoção de filhos. Agora nós não somos só criatura, somos filho. Então no Novo Testamento, adoção significa colocar o crente na família de Deus. Temos um pai, temos irmão, temos vários irmãos e temos família, temos uma identidade, temos um sobrenome. Como filho adulto e maduro, com todos os privilégios e todas as responsabilidades dessa posição agora. Então o espírito de adoção planta no crente esse impulso de ser dirigida a Deus como Pai. Agora nós chamamos, por isso que Romanos fala, Abba, Pai. Agora nós que éramos criaturas condenadas, nós dirigimos a Deus como Pai. Isso é paternidade, irmão. Isso é paternidade. Não é essa outra paternidade do discipulado que a turma está pregando por aí, dizendo que tem que tratar o seu discipulador como pai, dar todas a satisfação. Eu vou na padaria. Ô pai, meu pai espiritual, posso ir? Eu achei uma menina bonita na igreja lá. Pai espiritual, posso namorar com ela ou não? Meninos opressores que se sentem donos das ovelhas que é de Cristo, mas as ovelhas pertencem a Cristo, porque não foi esse pai aí de paternidade que estão ensinando hoje, que gerou essas ovelhas, que morreu por ela, que pagou o preço por ela. Elas são filhas de Cristo. A Bíblia diz somente a chamar pai por Deus. Ele é o nosso pai. Isso é verdadeira paternidade. Então, na adoção de filhos, é por meio de Jesus Cristo. Enquanto estávamos nos nossos pecados, Deus não podia nos levar a essa posição tão próxima dele. Deus não podia nos levar para dentro da casa dele e nos chamar de filho e nos adotar enquanto estava nessa posição de rebeldia. Mas quando aceitamos o seu convite, o seu conselho, a sua proposta, através de Cristo, né? Essa situação muda, né? E é marcada por amor, por graça. Por isso o Senhor Jesus veio à terra, por sua morte, por seu sepultamento, por sua ressurreição, resolveu o problema dos nossos pecados, satisfazendo as exigências de Deus. Deus exigiu. Meu Deus. Exigência de Deus era que fosse derramado um sangue inocente para cobrir, para arrancar todos os nossos cobridos, todos os nossos pecados e nos arrancar das mãos do diabo. A exigência de Deus era isso e Cristo cumpriu todo o propósito de Deus. Cristo cumpriu essa exigência. O valor infinito do seu sacrifício no Calvário, irmão, providenciou essa base justa
sobre a qual Deus pode nos adotar como filho. Como Deus tem o direito de nos adotar como filho? Através do sacrifício de Cristo. Estou indo para o final. Então, tudo isso, amados irmãos, feito segundo, olha que palavra difícil que Paulo usa, né? O beneplácito da sua vontade, né? A palavra beneplácito significa aceitação, aprovação, satisfação, né? Significa que está em conformidade com a vontade de Deus. Agradou a Deus essa situação, é do agrado dele. Então, eis a soberania, motivação de Deus por trás da predestinação. Isso responde à pergunta, por que ele agiu assim? Por que ele agiu assim? Simplesmente porque essa era a sua vontade, Paulo diz, é o seu beneplácito. Isso lhe agradou, isso lhe motivou a agir assim. Isso fez Deus agir assim, né? Deus não poderia ficar satisfeito até estar rodeado de filhos. Feito à imagem do seu filho unigênito, unidos a ele, semelhante a ele para sempre. Então Deus, amados irmãos, em Cristo Jesus, ele nos adota de filho e está trabalhando em nós, pelo Espírito de Deus, para que nós seja semelhante ao filho dele. Todos, de todos os povos, de todas as tribos, todos identificados com Jesus, com o mesmo coração de Jesus, com as mesmas intenções de Jesus. Não é para isso que o Evangelho está nos transformando, né? E aí no versículo 6 fala, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Tudo isso sem cobrar nada. Ele nos elege, ele nos predestina, ele nos torna filho, ele nos dá direito à sua herança, ele nos faz sentar na sua mesa, dentro da sua casa, gratuitamente. Gratuitamente. Então Paulo, ao contemplar esta graça, a graça de Deus, primeiramente em nos eleger, depois nos predestinar para sermos filho dele, deixar de ser criatura, né? Para sermos filho. Então ele fala isso com uma enorme exclamação. Você imagine o coração de Paulo sendo ministrado, escrevendo isso, amados irmãos. É como a glória de sua imensa graça lhe tivesse realmente tirado o fôlego. Paulo fica em êxtase, Paulo fica sem o que falar, Paulo fica com o coração palpitando, quase tem um infarto ali, de tanta alegria, de tanta exaltação, de tanta gratidão. Constrange Paulo. Então, essa adoração, essa eterna adoração que Paulo ali mostra, que ele se revela, é devida, amados irmãos, a esse incomparável favor imerecido de Deus. Então, note, amados irmãos, nos concedeu gratuitamente em quem? No amado. Claro que Deus continua soberano. Claro que o homem nunca vai poder fazer nada que o agrade para que ele seja salvo. Tudo isso concedeu gratuitamente no amado, em Cristo Jesus. Então Paulo está como que dizendo, louvemos a Deus por sua gloriosa graça. Faça isso, irmãos, hoje. Faça isso agora, que o seu coração seja quebrantado. Sinta o que Paulo sentiu. Deixa você perder o fôlego, deixa você sentir seu coração com vontade de chorar. Vamos ficar de pé? Queria chamar a equipe de louvor aqui. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Que esse grandioso Deus, irmãos, esse Deus das maravilhas, esse Deus soberano, esse Deus poderoso, que todos esses caminhos manifestam os teus atributos divinos. Porém, amados irmãos, a brilhante glória da tua graça resplandece acima de todas as coisas. Essa obra de Deus, essa graça de Deus é incomparável, é imensurável. Ela está acima de todos os atributos de Deus. Essa demonstração de amor, né? Essa demonstração de amor. E nós podemos dizer, quem é perdoador como tu, ó Deus? Quem demonstra amor como tu? Quem demonstra tanto amor que nos constrange gratuitamente?
Quem tem graça tão rica, tão livre como tu? Vamos adorar a Deus nesse momento. Vamos orar. Quero chamar já aqui a pastora Adriana e vamos adorar a Deus. Pensa em tudo isso que eu te falei, irmão. Deus te elege em Cristo. Além de Ele te eleger para a salvação, Ele simplesmente não só te salvou, Ele te predestina à adoção de filho. Não só de servo, não só de criatura salva. Vamos adorar o Senhor, depois vamos orar com a pastora.